Agora vamos finalmente subir a Serra do Rio do Rastro com 3 intruders, sendo 2 125, uma 250. Já mostramos um pedaço da viagem nos últimos vídeos. E agora sim, vamos começar a famosa subida da Serra do Rio do Rastro. Sempre motos descendo, algumas motos subindo. Aqui era um dia nublado, não é o dia mais bonito para se fazer essa subida, se você está pensando em admirar a paisagem aqui de cima. Mas as curvas estão aqui, as emoções estão na subida dessa serra, que é a BR-390 em Santa Catarina, uma famosa serra, destino obrigatório para se ter no currículo se você é um motociclista de estrada e gosta de viajar. Lendo algumas publicações, alguns dizem que são 250 curvas, outros mais de 280 curvas, cerca de 18 quilômetros, de acordo com o Google Maps, 15 quilômetros de Lauro Miller até o topo. Isso pouco importa, o que importa realmente é estar aqui. As curvas são bem abertas aqui no início. Esse primeiro trecho é um trecho asfaltado. Depois, quando fica mais íngreme, você vai ver que a estrada vai ser de concreto. Aqui à nossa direita, se tivesse um dia limpo, daria para ver ao longe aqui a paisagem. Mas aqui estamos concentrados na subida. Essas curvas aqui não exigem assim uma técnica muito apurada. Você só tem que tomar cuidado para não invadir a pista contrária nessas curvas, porque quase todas elas, à medida que ficam mais acima da serra, elas ficam mais fechadas. São praticamente todas curvas cegas logo aqui à nossa frente. Então aqui, por exemplo, é possível que venha um caminhão ao contrário, é possível que venha um ônibus ao contrário, então a gente deve manter aí um pouco à direita. Vamos ver no decorrer do vídeo que eu mesmo passei por um momento em que fiz uma bobagemzinha lá, invadi um pouco a pista da esquerda, mas a gente vê mais a seguir e eu comento. Aqui tem vários refúgios à direita, onde você pode dar uma paradinha com a moto, olhar um pouco a paisagem. Não era o caso aqui nosso, a gente estava querendo subir a serra mesmo. Combinei com meus amigos Flávio e Truderson que eu seguiria sempre sem parar em nenhum refúgio, porque eu queria filmar a serra toda. Vou aqui mostrar a serra inteira para vocês. Quem tiver a fim de ver como uma intruder se comporta subindo a Serra do Rio do Rastro, em cada uma das suas curvas, você vai conhecer todas essas curvas através desse vídeo. Esse vídeo aqui é para os fortes, não para nós que estamos pilotando, mas para quem tiver paciência de assistir os 22 minutos de duração. À medida que vamos subindo, vou contando um pouco aqui das coisas que a gente passou. Como é um dia de chuva, a chuva à medida que a gente foi subindo foi aumentando aqui. E num dia de chuva há alguns perigos aqui nessa estrada, porque rolam pedras das partes mais altas. Vocês talvez consigam ver mais adiante aí que em certos pontos você enxerga a continuidade da estrada bem acima do ponto que a gente está. Então é uma construção fantástica essa estrada da Serra do Rio do Rastro. Ela foi esculpida em pedras na beira de um penhasco aqui. Uma subida bem íngreme e bem rápida de serra. Por aqui está tudo muito tranquilo ainda. Aqui o nevoeiro aumenta um pouco, mas a visibilidade ainda é boa. Muitos carros descendo. Nós vamos ver mais adiante aí que muitas motos também estavam aqui com a gente fazendo essa visita à Serra do Rio do Rastro. Temos poucas construções no decorrer da pista aqui, algumas à direita, poucas à esquerda. Tem alguns paradouros aqui mais novos, coisa que não tinha nas minhas últimas passadas por aqui. Aqui tem uma bela pousada, pelo que está escrito aqui. Deve ser bacana passar um fim de semana subindo e descendo a serra, conhecendo essa região muito bonita aqui de Santa Catarina. O maior perigo nessa serra aqui não é a velocidade que você faz as curvas ou como você faz as curvas, porque você vai estar em baixa velocidade sempre. Não tem como uma moto esportiva, por exemplo, vir aqui
e fazer essa subida rapidamente. Existe um vídeo aí de um carro fazendo um drift, um carro da Red Bull fazendo um drift nessa serra aqui, mas foi uma coisa totalmente controlada, totalmente fora do normal. Qualquer carro, caminhão, moto que subir ou descer uma pedra aqui no meio do caminho, subir essa serra, vai ter que subir aí numa velocidade em torno de 40, 30, 20, em poucos trechos como essa retinha aqui, pequena reta, você vai andar um pouquinho mais rápido. Aqui à esquerda temos a construção que eu saiba mais antiga na subida da Serra do Rio do Rastro. Tem um santuáriozinho ali, é um paradouro onde você pode ir ao banheiro, tem uma lanchonete, aqui deu para ver à esquerda lá a parte onde a gente passou da Serra do Rio do Rastro. É a mais tradicional construção essa que nós passamos. Vale a pena parar ali pelo valor histórico que tem aquela casinha, aquela lanchonete. Seguimos aqui, vamos vendo um paredão à nossa esquerda. Em algum trecho aqui existe uma cachoeira. Eu não prestei atenção no momento exato, é perto de um refúgio, já passei com essa cachoeira, deu para ver ela, a água caindo dela. Em alguns casos, se a chuva é muito forte, quem passa na pista recebe água vinda dessas pedras aí. E seguem as trudinhas, subindo tranquilas aqui, mais um refúgio à direita. Num dia limpo daria para ver muita coisa, hoje não dá. A gente vai seguindo aqui em primeira, segunda e terceira marchas, não dá para passar disso. Aliás, raramente se coloca a terceira marcha quando a gente chega nesse trecho aqui que é um pouco mais íngreme. Dá para ver aqui que existem postes de luz, essa estrada à noite ela é iluminada. Eu nunca passei a noite aqui, mas tem amigos que passaram e disseram que é muito bonita a subida ou descida dessa serra, porque lá de cima a gente enxerga o caminho feito pelas luzes dos postes, fica muito bonito. Vamos seguir então, como eu ia dizendo, a gente não tem como desenvolver velocidade nessas curvas aqui. A gente vai em primeira, segunda marcha, de vez em quando em terceira, mas não só uma Intruder 125 ou 250, mas qualquer moto de qualquer potência vai ter que andar mais ou menos nessa velocidade que a gente está. Caso contrário, vai estar correndo um grande risco aí de não conseguir fazer uma curva. Cada curva é diferente da outra, você só decorando as curvas para saber exatamente como fazer. Então você tem que ir devagar e fazer todas com atenção, prestando atenção também no barulho, porque os caminhões grandes nas curvas mais fechadas eles dão uma buzinadinha aqui. Eu estou acostumado com o movimento de carros e motos. E essa estrada aqui também é usada não só como turismo, é usada realmente por empresas que transportam mercadorias e mercadorias pesadas. Inclusive ônibus descem e sobem aqui. Olha esse carro aqui, espetáculo. Muito bacana, demos uma buzinadinha ali, um carro muito bonito descendo, não sei qual é o modelo, ainda vou investigar. Aqui estamos chegando num lugar onde as curvas começam a ficar um pouco mais fechadas. Logo a seguir, a gente olhando para cima, a gente vai conseguir enxergar a pista que desce. É uma visão bastante bacana, interessante, quase inacreditável, que você olhando para cima você vai ver uma estrada passando e é exatamente a estrada em que você está. Dá para ver que é um lugar muito úmido aqui, a mureta aqui pode ver que está cheia de limo, a vegetação aqui é bem verde, então quando não está chovendo a cerração ou a neblina aqui mantém esse local úmido. Então no inverno dizem que é bem perigoso em função do possível congelamento da pista, quando faz um frio aí próximo de zero. A gente tem que andar bem devagar por aqui. Pretendo vir mais uma vez no inverno, já vim uma vez, mas estava sol, estava muito bom em subir, não tive nenhum problema parecido com esse. Uma coisa importante em termos de equipamento, não só aqui para a subida da Serra do Rio do Rastro, mas como para toda uma viagem longa, aqui ó, nesse ponto aqui eu fiz uma bobagemzinha, estava passando lá na pista da esquerda, um erro básico de desatenção, provavelmente olhei para o lado e chegou a curva, não me dei conta de que poderia estar vindo um veículo grande e estava, mas todo mundo andando devagar aqui, com precaução, um cuidando do outro. Lá em cima dá para ver um carro descendo, uma van descendo. Nós vamos agora subir a curva em que ela estava descendo. Isso é uma constante, a gente vai olhando, quase que enxerga a própria placa da moto em algumas curvas, aí é muito bacana.
Bom, falando em termos de equipamento, o capacete que você usa tem que ter uma viseira anti-embaçante. Uma viagem grande como essa aqui, você vai pegar provavelmente um pouco de chuva, e na chuva é muito ruim se você tem uma viseira não muito apropriada aí que embace, porque você vai ter que abrir um pouquinho a viseira para entrar um pouquinho de ar e vai entrar um monte de água. Então a viseira do meu capacete, ela é muito boa, ela tem uma dupla viseira, ela tem uma viseira por dentro da viseira e forma ali um colchãozinho de ar que não permite que embace, ela nunca embaça, posso deixar ela fechada. É uma viseira muito boa. Eu sei que para viseiras normais, eu tenho outros capacetes também, que não tem esse sistema, é possível colocar algum produto tipo detergente. Eu vou pesquisar e vou falar num próximo vídeo aí sobre os equipamentos para uso numa viagem. Mas é importante ter um capacete que não embace, não dá para viajar com chuva com capacete embaçado, você não tem o que fazer, vai ficar muito perigoso. Aqui estamos chegando perto de uma das curvas mais fechadas, vamos fazer em primeira aqui um cotovelo, subindo, subindo, subindo. Importante subir aí é fazer a tangência bem pelo canto, porque pode vir algum carro aí meio desavisado, não muito acostumado com a serra. Os caminhões normalmente avisam com uma buzinada. Aqui temos um colega ciclista subindo, um atleta de primeira. Mais motos, e vamos ver algumas motos aí nesse percurso. Curva atrás de curva, essa aqui é a beleza da subida da Serra do Rio do Rastro. Olha quantos colegas motociclistas, um bocado de pedra aqui na direita, mas isso é uma constante num feriado. Mesmo com tempo feio, normalmente as pessoas viajam com pouco tempo, assim como nós fizemos, então tem que aproveitar o momento. Se está chovendo, vai com chuva mesmo. Quem tem um pouco mais de tempo, espera um dia aí e quem sabe pode pegar sol. No dia seguinte ao que a gente foi, o tempo estava muito bom, estava ensolarado, e quem teve a sorte de ir no dia seguinte conseguiu ver um pouco mais do que a gente. Aí todo tipo de veículo, veículos carregados, descendo, subindo essa serra, e a gente vai aqui se divertindo fazendo essas curvas. Não foi a primeira vez que eu subi a Serra do Rio do Rastro, então algumas coisas são conhecidas, mas aqui o Intruderson e o Fabião estavam fazendo isso pela primeira vez. Eu me lembro da emoção de fazer pela primeira vez essa serra, é muito bacana. Depois de rodarmos bastante, a gente vai chegando aqui na etapa final da subida da Serra do Rio do Rastro. Quando você está lá, parece que é tudo muito rápido. Olhando em um vídeo, a coisa parece bem mais demorada. Provavelmente agora eu estou falando sozinho, porque dificilmente alguém vai conseguir assistir até esse momento. Apenas algum curioso que queira conhecer cada uma dessas maravilhosas curvas da Serra do Rio do Rastro. Daqui a pouco chegamos lá ao final. Essa aqui é outra curva muito fechada, tem que fazer bem devagar. Dá para ver que ela tem uns rasgos no concreto aqui para ajudar no grip, para não escorregar. E aqui vamos com mais ciclistas fazendo essa subida, devem estar pedalando aí em torno de 15, 16 quilômetros de subida, precisa ter fôlego. Ultrapassamos mais algumas motos aqui, a cordialidade é sempre boa, apesar de fazermos na contramão, está todo mundo controlando todo mundo se ajudando, e vamos em frente rumo ao cume da Serra do Rio do Rastro. Aqui a chuva estava apertando um pouco, cada vez chovendo mais, o tempo não limpava. Olha aqui um grande caminhão, tem caminhões maiores que esse que fazem essa serra, inclusive tem que manobrar em alguns desses refúgios. Alguns dos refúgios são feitos exatamente para que os caminhões e ônibus manobrem, tem que dar uma rezinha. Mais adiante a gente vai ver ainda curvas mais fechadas, e lá no fundo a gente vê um pedaço de montanha. Essa montanha está lá do outro lado, existe um vale aqui entre duas partes da montanha. Quem já viu alguma foto aí da Serra do Rio do Rastro num dia limpo deve ter visto mais ou menos essa paisagem. Outro grande refúgio aqui, um paredão de pedras à direita. Foi um desafio extraordinário a construção dessa estrada. Há vídeos no YouTube mesmo falando sobre a construção dela,
e foi um desafio muito grande e ficou bacana. Eu acho que poderia ser aproveitado muito mais turisticamente uma estrada como essa aqui. Se a gente for ver em outros países aí, é tudo muito bem aproveitado. Uma estrada como essa aqui teria várias atrações, teria vários eventos, e é uma pena que a gente não esteja tão bem organizado aqui no Brasil para valorizar coisas como essa. No meio motociclístico, a Serra do Rio do Rastro é super conhecida, todo mundo conhece e tem como objetivo um dia dar uma passadinha por lá. Mas fora do mundo motociclístico, às vezes eu pergunto, a pessoa não faz nem ideia do que seja a Serra do Rio do Rastro. É uma atração turística, eu acho que é um dos lugares mais bacanas de se visitar no Brasil, pelo menos dos lugares que eu já visitei. Aqui mais uma curva super fechada, aqui dá para ver que a estrada é um pouquinho mais aberta justamente para permitir a manobra dos caminhões, mas como eu ia falando, uma pena que não se aproveite tão bem um lugar tão especial como esse aqui. São poucas pousadas no entorno. Em Lauro Miller é uma cidade pequena, mas não dá para notar assim uma estrutura realmente pronta para receber muita gente ao mesmo tempo. Seria muito interessante ter uma estrutura aqui em cima na serra para receber motociclistas para passar um fim de semana, para passar um feriado. Acredito que um ambiente de montanha assim seja possível fazer muitas atrações, trazer muitas atrações para cá, como trekking, sei lá, montanhismo, mas que eu saiba, isso não existe, ou se existe não é assim tão bem divulgado, pelo menos não é do meu conhecimento. Subindo aqui à direita tem um grande refúgio, um lugar bacana também num dia de sol de se parar e olhar a paisagem. Vamos vendo hortênsias aqui ao redor da estrada. Isso aqui na primavera fica bem bonito também, bastante florido. Eu cheguei até a pensar em deixar esse vídeo sem nenhuma narração. Eu fico falando aqui, não sei se alguém se interessa pelo que eu estou falando, mas eu já fiz dois vídeos, um sobre a subida da Serra do Rio do Rastro, que eu subi com uma V-Strom 650 junto com a Pit. Subimos em Garupa num dia espetacular de sol. Nesse primeiro vídeo, eu vou deixar a descrição dele, o link para ele. Olha a estrada lá embaixo, o link para ele aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu coloquei apenas uma música Hare Krishna, não sou Hare Krishna, mas é uma música bem viajante, bem bacana. Quem tiver interesse de ver esse vídeo aí vai sonhar um pouco subindo essa mesma serra, só que num dia muito bonito. Em outra ocasião eu desci a serra, mas aí com a Tiger 800. Foi um dia que tinha bastante movimento, então foi meio até conturbada a descida, tinha caminhões à frente. Vai dar para ver o caminhão manobrando nessas curvas aqui mais acentuadas. Vou deixar o link também aqui embaixo, vocês vão ver a Tiger 800 descendo um pedaço da Serra do Rio do Rastro, porque no fim a câmera GoPro embaçou e ficou, a partir de um ponto ficou ruim, eu tive que cortar. Não é a descida completa, mas é também a descida da Serra do Rio do Rastro de moto em um dia ensolarado. A experiência de subir com a Intruder 125, posso dizer a vocês que não é tão diferente da experiência de subir com uma outra moto, porque a gente anda numa velocidade baixa. Olha que aqui é um portalzinho onde a gente está saindo da parte de subida forte da Serra do Rio do Rastro. Logo vamos chegar aqui a um platô e em seguida ao principal mirante do topo da Serra do Rio do Rastro. Como eu ia falando, subir com uma Intruder 125 não parece uma coisa assim tão diferente de subir com uma moto mais potente. Claro, uma moto mais potente você é capaz de subir numa marcha maior, com mais força, mas as duas Intruder 125 e a 250 subiram tranquilamente, sem nenhum sofrimento, nenhum problema de potência. Elas encaram muito bem. Por incrível que pareça, a gente subiu aí cerca de 1.400 metros, é a altura aqui do topo da Serra do Rio do Rastro. Elas subiram aí então cerca de 16, 18 quilômetros, algumas referências dão distâncias diferentes. Subimos aí cerca de 18 quilômetros, vamos dizer assim, 1.400 metros, e a Intruder subiu tranquila. Uma moto carburada na altitude aí tende a sofrer um pouco mais, mas essa não é uma altitude assim tão acentuada
que possa prejudicar o desempenho das nossas 125 cilindradas. A Turdia encarou muito bem mais esse desafio. Teremos outros desafios para sair da Serra do Rio do Rastro. Nós vamos descer depois por Urubici, uma aventura meio perigosa, meio ruim na chuva, no escuro. Vou contar essa história no próximo vídeo. Mas estamos aqui a mais de 900 quilômetros de casa, em São Paulo, numa viagenzinha aqui. Nós viemos, em relação a esse vídeo, viemos no dia anterior de São Paulo para cá, no dia seguinte, na sexta-feira. Chegamos na quinta-feira em Barra Velha e na sexta-feira partimos aqui pelo ataque ao cume, como diz o Fábio, da Serra do Rio do Rastro. Chegamos, as intruders estão rodando bastante sem apresentar qualquer sinal de fadiga. Vamos chegando aqui ao mirante, ao famoso mirante da Serra do Rio do Rastro. Vamos dar uma paradinha estratégica para ver o que se consegue enxergar daqui. Não vamos demorar muito porque o nosso planejamento foi muito errado. Erramos muito aqui o tempo para se chegar aqui. E o nosso plano inicial era voltar para Barra Velha no mesmo dia, mas aqui já estava tarde, infelizmente. Erramos, deveríamos ter saído muito mais cedo ou então ter decidido ficar por aqui. Teria sido melhor do que a gente vai ver no próximo vídeo.